Em iniciar um processo diferente, né? Onde a Menendez consiga ter matéria-prima própria e evoluir, então se destacar ainda mais dentro do mercado nacional e internacional. Há uma decisão da empresa em o que ela quer plantar. Dentre as escolhidas, a gente busca a semente ideal, mais ou menos 10 a 15 dias após essa semeadura, faz-se um outro processo que se chama repicagem, que é deixar uma planta somente em cada célula da bandeja. E depois continua-se os cuidados. No sistema que a gente usa é o floating, que é uma bacia com água, com nutrição, onde as bandejas ficam acomodadas, a planta busca pelas raízes, ela passa essa bandeja e busca o nutriente que está nessa água, que a planta consegue ter uma resistência maior para ser levada a campo. Em cada adubação, a gente cobre esse adubo, então faz um processo que usa animais, que usa o cultivador, onde folga essa terra para permitir que homens com enxada aproximem essa terra solta que tem entre os caminhos para perto da planta, para desenvolver bem as raízes e para ter um crescimento mais uniforme de qualidade. E aí chega um momento que para essa variedade a gente tem que fazer a capação. O que é a capação? É a tirada do botão floral ou da inflorescência para favorecer que a planta tenha qualidade de gerar folhas. Em média, 15 dias após a capação, aí vem a colheita, que é feita de baixo para cima, então sempre as folhas mais próximas do solo são as que amadurecem primeiro, e elas são colhidas de duas em duas e levadas aos galpões de secagem. Que é bem complexo, né? Existem vários modos de fazer secagem. Em média, os fumos demoram um mês, vamos dizer assim, para ficarem prontos. E aí a gente deixa mais alguns dias para ela uniformizar a condição de cor, que é a fase que antecede a fermentação, né? Então nós precisamos da umidade ideal para poder retirar da ripa, para poder tirar do galpão, colocar numa caixa e levar até a sede. São todos cuidados super importantes que vão dar o nível de qualidade buscado, né? Cada um que está no processo tem que dar seu máximo nesse sentido. Mas o charuto, quem mostra a qualidade é uma capa, é aquilo que é visto, né, inicialmente. Embora um charuto não é só capa, ele é feito de um miolo, de uma parte interna, de um capote de qualidade, associado a uma capa que também tem que ter qualidade, não só visual, porque ela tem que ter o sabor para atrair, para segurar o cliente, como se diz. A Menendez é uma empresa que tem um histórico, uma história em produzir charutos de qualidade e tem criado novos produtos com qualidade superior aos do passado. Então é uma empresa que tem se mantido forte no mercado competitivo e tem crescido, né? Então é hoje a empresa número 1 no Brasil, quantidade de marcas com grande aceitação. A Menendez está acima de várias, né, que a gente conhece aí. Uma família. Uma família, porque aqui é bem diferente dos outros lugares que eu já trabalhei. Então aqui, hoje eu digo que aqui é a minha família. Muito boa noite, nesse sábado esplendoroso, para a gente fazer mais uma live, uma tradicional live aqui do nosso canal. É uma satisfação enorme ter vocês aqui. Queria agradecer muito quem está presente, quem vai assistir essa live também no futuro. Assim, grato de fato. Aqui hoje a gente vai discutir muitas coisas interessantes com duas pessoas muito especiais, muito especiais.
Mas antes, a gente discutir recados. Faça o pacote YouTubístico aí, se inscreva, dê o like, compartilhe aí com os grupos que você tem interesse, que você queira compartilhar informação. E também aqui na descrição do grupo tem o link do WhatsApp. Clica aí se você quiser fazer parte de um grupo bacana de WhatsApp. Tem aproximadamente quase 100 pessoas lá. Clica no link lá, você vai ser muito bem recebido. Lá a gente troca informações diárias sobre esse universo do charuto que a gente tanto gosta. Tudo bem? Então vamos direto ao assunto. Vamos convidar essas duas pessoas sensacionais hoje para fazer parte do nosso sábado à noite. O tempo transforma e aperfeiçoa. O coração é forte. Quando ele passa pelos barris de bálsamo tostado, algo extraordinário acontece. Uma cachaça unicamente envelhecida, com notas amadeiradas e um toque a mais. A intensidade marcante do café brasileiro. O bálsamo traz especiarias e complexidade. O café, a doçura e o amargor equilibrados. Juntos, criam uma experiência rara. Não é só uma bebida, é história, tradição e exclusividade em cada gole. Poucas unidades e uma chance única. Quem garantir, prova. Quem não, espera. Compre já na pré-venda exclusiva de lançamento para apreciadores de uma genuína cachaça. Alves e Biúna duplo bálsamo tostado, coração forte. Boa noite, meus amigos. Grande Janaína Bahia da Menendez e Amerino e Rudney Alves da Alves e Biúna. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado pela presença de vossas senhorias aqui. Boa noite. Obrigada pelo convite. Ô, Rudi, tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo em paz, irmão. Tudo ótimo, graças a Deus. Feliz de estar com você, com a Janaína aqui, viu? Essa super live. Tô animado. Fumar um charutinho com vocês aqui.
Também estou muito animado para essa live. Hoje a gente vai bater um papo super legal aqui sobre a Menendez Amerino, né? E a própria Alves e Biúna. Vai ser uma conversa rica, rica mesmo. Assim, ó, e minha pergunta padrão, antes de começar nossa live, de fato. O que vocês estão degustando aí, estão tomando? Por gentileza, Janaína. Eu estou de Alonso Del Patrón. Alonso Del Patrón, que legal. Estou tomando um café em homenagem aí à novidade do Manga Larga do Rudney. Oh, que legal, que legal. Manda honra aí, Janaína. E você, Rudney, tá degustando o quê aí? Tomando o quê? Eu vou degustar aqui para fumar com vocês essa noite aí, com nossos amigos, com nossas amigas que estão aí na live, um Dona Flor Pirâmide, charuto que eu gosto muito. Que legal, que legal. Acompanhar ele, a nossa Manga Larga, né? A duplo bálsamo tostado. Rudney, essa cachaça aí promete, hein? Caramba. A gente vai conversar muito. A gente vai conversar muito. Saúde, pessoal. Essa cachaça aí, ela tem alguns detalhes, tipo assim, especiais aí que a gente vai conversar durante a live aqui, ó. E eu tô na dúvida, na verdade, ó. Eu tô com 3 iguarias aqui, ó, que eu já degusto há muito tempo, na verdade. 10 anos. Esse aqui mudou a nível, né? De um tempo pra cá. O Seleção, o Dona Flor Matafina e o Del Patrão. Assim, ó. Quem não começou por esse camarada aqui, ou esse camarada aqui, ó, bom sujeito não é, né? Na verdade, né? Muitos começaram exatamente pelo Dona Flor, ou Seleção, ou por Matafina. Então eu vou fazer jus à questão tradicional. Vou começar por esse aqui, ó, que é um dos charutinhos que eu mais degustei na vida, inclusive vou repeti-lo hoje. Muito bom. Essa é a coisa provavelmente que eu mais escuto nas minhas andanças aí, nos eventos, essa memória afetiva que as pessoas têm de ter sido o primeiro charuto, um Dona Flor ou um Alonso, né? Isso é muito comum. Que bom. Que legal, que legal. É claro, Janaína. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa num evento e ela falou assim, qual charuto eu começo? Porque tem muita gente que quer começar, mas não sabe por onde. Eu falei, amigo, Dona Flor puro mata. Vai no tradicional. Vai no tradicional. Não tem segredo. Pessoal, então ó, enquanto vou acendendo aqui o meu Dona Flor Seleção, vamos fazer um pouquinho da apresentação? Ô, Janaína, fala um pouquinho da sua apresentação, assim, tipo, você trabalha na Menendez Amerino, qual que é a sua função, o que se desenvolve lá? Conta um pouquinho para nós, por gentileza. Tá bom. Bom, eu comecei na Menendez em 2009. Eu comecei na Menendez através dos recursos humanos. Minha formação inicial é psicologia e comecei, então, a trabalhar com eles nessa área, formação de equipe, principalmente na época. A gente estava ali iniciando uma operação de vendas, então eu fiz uma rodada captando profissionais aí por todo o território nacional. Depois de alguns anos trabalhando nessa área, eu fui cuidar da área de comunicação institucional e marketing da empresa. E fiquei também muitos anos nessa função. E assim fui escalando. Depois eu fui para a área de desenvolvimento de novos produtos, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, inovação. Atualmente, já há 1 ano e meio quase, eu estou no conselho, eu sou membro do conselho e faço a gestão de marcas da Menendez Amerino. Que legal, que top. E você, salvo engano, você é psicóloga, né? Por formação, né? Tô, também. Também, que legal. É que tem tudo a ver, né? A psicologia, RH, treinamento. Eu fui muitos anos de RH, então eu sei exatamente que tem tudo a ver, tá tudo relacionado, né? Tudo relacionado. E você, Rudy, fala um pouquinho seu universo aí da Alves e Biúna. Com certeza. Bom, sou conhecido como cara da cachaça, né? Como muita gente já sabe, acabou virando brincadeira. Eu sou o mestre cachaceiro da Alves e Biúna e fundador da marca. Então, eu sempre quis trazer um negócio do qual refletisse uma paixão que eu tenho, que é a cachaça e o charuto.
Então aí nasceu a Alves de Biúna, né? Hoje eu desenvolvo experiências para a marca, né? Desenvolvo sempre buscando harmonizações, sejam com charutos, sejam com pratos, ou até mesmo a coquetelaria brasileira que eu também gosto de trazer, né? Então hoje eu desenvolvo experiências, eu crio os rótulos, né? Cada rótulo da Alves de Biúna sou a pessoa que está à frente nesse desenvolvimento, desde da criação da marca, da bebida, das notas, né? Também faço a gestão da marca como um todo, qual é o posicionamento da marca no mercado. Gosto também de atender cliente, né? Eu sempre fui um vendedor, sempre fui um vendedor nato. Isso eu aprendi com meu avô lá atrás, a conversar com as pessoas. Acho que tem um pouco de psicologia também, como a Janaína falou, a gente tem que para ser vendedor, para ser psicólogo, para estar no RH, precisa gostar de pessoas. E eu sempre gostei muito, né? Eu sempre gostei de falar com pessoas, de visitar cliente. Então foi assim nasceu a Alves e Biúna. Um negócio que reflete uma paixão pela cachaça e pelo charuto. Pô, que legal, que espetacular. Janeira, deixa eu fazer uma pergunta para você. Salvo engano, este ano a Menendez e Amerino está fazendo 48 anos. É isso? É isso? Isso mesmo. 48 anos, só tem um ano a menos do que eu, ó. A empresa está atingindo assim meio centenário, que legal. Você consegue fazer uma síntese, vamos supor, tipo, da história assim da Menendez e Amerino ou não? Claro, vamos lá. Vamos lá. Bom, a história da Menendez Amerino, na verdade, começa em 1930, né? Se a gente fosse fazer conta, tem muito mais do que 48 anos. Caramba! Aí, eu falo assim 1930, que foi quando os principais personagens, né, da Menendez surgiram aí nesse universo, que foi a família Menendez, ali através da figura do seu Alonso Menendez, que é o patriarca da família, fundou a primeira empresa dele em Cuba, e teve marcas, né, icônicas no universo do charuto, como o Monte Cristo, o H. Upmann. E é muito conhecido, né, a situação ali de Cuba. Então, eles tiveram a fábrica estatizada, eles se exilaram nas Ilhas Canárias. Nesse momento do exílio, eles precisaram recorrer a tabacos de outras regiões, porque houve um embargo econômico ali para Cuba, então eles não conseguiam mais adquirir folhas, né, de Cuba. E a Bahia, o Recôncavo Baiano especificamente, uma região produtora de tabaco da espécie mata fina, muito consumida, exportada, né, para os grandes produtores de charuto do mundo. Naquela época, o maior vendedor que nós tínhamos na Bahia de tabaco era o seu Mário Amerino Portugal, que fez o convite para a família Menendez vir conhecer a Bahia. Na época, é um negócio de família, então o seu Alonso enviou o filho, Benjamin, veio conhecer o Recôncavo, na época, né, as outras fábricas, e decidiram, então, instalar uma unidade ali em São Gonçalo dos Campos, onde é a nossa sede até hoje. Depois ele retorna e é vivo até hoje, cuida das operações ainda, da família fora do Brasil, mas veio para cá o Félix Menendez, né, que foi assim também dentro da história do tabaco mundial, mas a gente tem a honra, né, de ter tido ele aqui conosco até os últimos dias de vida, que cuidou de ensinar ali para a nossa equipe toda a técnica de construção, de manufatura do charuto. E com ele também veio Arturo, né, seu Arturo, que foi quem cuidou de toda a parte de beneficiamento. Eram primos e um grande mestre. Eu digo assim, a gente teve a sorte de tê-los conosco e passar tudo o que sabiam, eram excelentes nessa função, né, de professoral, vamos dizer assim. Nos anos 2000, a empresa foi adquirida, né, por uma família também, então a empresa continua brasileira e continua familiar. E aí eu acho que vieram grandes mudanças. Legal. E são as mudanças que a gente vê, então, acontecendo com ampliação de portfólio, fortalecimento da marca, lançamentos, edições especiais, limitadas, né, como vimos no Ruby, no Black, e a internacionalização da marca. Eu acho que essa deve ter sido, está sendo, né,
o grande desafio dessa nova gestão, que é tornar o charuto brasileiro reconhecido lá fora como um produto de qualidade. Então, nós temos diversos charutos nossos premiados por publicações internacionais, como o Cigar Journal, o Cigar Aficionado, inclusive Del Patron, né, que é o charuto que eu estou fumando, a versão dele Corona, tem nota 91 na Cigar Journal. Caramba, que legal, hein? Altíssima, né, considerando Altíssima. Charutos e a forma como é feito, né, essa eleição, essas notas. Então, acho que, assim, dando uma pincelada nesses 48 anos, muito rapidamente. Muito rapidamente, exatamente. É um pouco essa nossa história. Que legal. Janaína, não sei se eu comentei com você, assim, há mais ou menos uns 9 anos atrás, eu fui fazer uma visita, né, na fábrica de vocês lá. Aí tava eu, minha esposa, meus meninos, assim, ó, eram pequenos ainda. Aí eu conheci a fábrica lá, né, tipo assim, de família, deu uma desviada da rota e acabei visitando a fábrica lá. E nessa ocasião, o seu Félix Menezes era vivo, né? Acabei tirando a foto com ele, assim, conversando um pouquinho com ele e tal. E o senhor, assim, muito gentil, muito educado, né? Muito, assim... Elegante, muito né? Cortês, exatamente. Extremamente elegante. Essa postura deles, eu acho que é uma postura que permanece na empresa, né? É algo da nossa cultura institucional. Nas nossas relações comerciais, nas nossas relações com os clientes, na nossa relação no dia a dia, eu acho que o bom trato, a educação, a simplicidade, eu acho que isso tem muito a ver com o nosso DNA. Que legal, que legal, que legal. Rudy, a sua empresa, ela fica em Ibiúna, não é isso? Pelo nome, deduzo, Alves Ibiúna, fica em Ibiúna, é isso? Sim. Sim, fica em Ibiúna. Ibiúna é interior de São Paulo. A gente está próximo de São Roque, de Cotia, de Vargem Grande. A gente está aqui no interior de São Paulo. Ibiúna é uma cidade turística, né? Uma região de águas também. A gente tem aqui represas, tem diversos lugares onde você pode praticar esportes aquáticos, mas também é uma terra de agricultura, né? Onde uma das atividades, assim, não vou dizer principais, mas é uma atividade muito importante aqui da cidade. E a estratégia da marca foi essa, a gente, pelo menos no início, foi começar pelo interior, né? Divulgando a marca, mostrando os nossos diferenciais, o porquê que a gente veio, sempre posicionada ao lado do charuto. Eu acho que a nossa cachaça tem esse diferencial. E ao lado do charuto brasileiro, né? Eu acho que é esse que é um posicionamento muito forte da... diferente. E foi assim que eu desenvolvi amizade com a Janaína, né, Janaína? Legal. Eu mandei uma foto para ela no Instagram da minha cachaça, ela falou, o que é isso? Né? Lembra, Janaína? Aí a minha mulher falou, você tá louca? Ela não vai nem falar com você. Eu falei, vou mandar. Aí ela gostou, a gente começou a conversar, porque eu sempre tive uma paixão pelo charuto brasileiro. Né? Eu gosto de contar aquela história que era na época do Império, né? Que era a nossa bandeira brasileira, que não é essa, lá atrás, a gente tinha, assim, um ramo de café e um ramo de tabaco, que eram os dois principais produtos agrícolas. Então, o charuto brasileiro, ele tem muita história, né? Então, assim, através desse amor, foi criada a Alves Ibiúna. Mas a gente pensou em começar no interior, só que a cachaça, ela fez muito sucesso em São Paulo, na capital. Então, eu moro lá ainda em São Paulo, né? Eu venho aqui para o interior para relaxar, para descansar. Hoje em dia eu estou trabalhando também aqui, né? Porque eu visito os bares, os restaurantes, as tabacarias. E é isso, começamos no interior, mas também estamos firme e forte lá na capital. Entendi, que legal, meu. Show de bola, espetacular. Assim, ó, vamos entrar nas linhas, assim, as linhas e bitolas das duas marcas ali principais da Menezes Amerino, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre as cachaças da Alves Ibiúna. Ó, eu tô com uma arte aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para facilitar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, essa arte aqui, ó, gentilmente pela Janaína, né? Muito obrigado, Janaína, por ceder para ficar ilustrativa a nossa live. Conta um pouquinho da história, né? Que a gente falou um pouquinho, né? Você falou um pouco sobre um pouco da história da empresa em si. E aqui vem as linhas, né? Especificamente tanto da Dona Flor, né? Como o Alonso Menezes. Ô, Janaína, eu vou te falar assim, ó, essa anilha, eu não tenho, assim, ó,
eu tenho plena convicção do que eu vou falar agora. É uma das anilhas mais bonitas que existem no mercado. Assim, ó, eu não tenho a menor dúvida. Assim, ó, eu não sei quem foi o, como é que eu posso falar, É o bonito mesmo. designer, o produtor, o criador em si, mas ele acertou assim de mão cheia. Mão cheia. É O que não muito. estou falando, né? Porque aí não fica parecendo vaidade. É Mas verdade, eu eu tenho clareza disso, assim, ó. Tanto é verdade, assim, ó, não é, assim, tipo, a gente conhece várias outras pessoas que são apreciadores também. Tem pessoas que têm quadro num cantinho dele, assim, para curtir um charuto. Assim, é uma linha muito bonita, de fato, hein? Assim, ó, sabe não que tem um muito bonito, de fato. manha que O, pôr no braço essa logo. fazer uma tatuagem? Não, ele fez. A gente tem um cliente na Alemanha que ele tem a Dona Flor tatuado no Que braço. É legal. mesmo? Caramba, pô. Pô, não, mas então, eu não sei quem foi o criador em si, né? Mas de fato é muito bonito mesmo, né? Ô, Juliana, aproveitando do quem tá falando Dona Flor, você quer falar um pouquinho da história assim da Dona Flor, assim, tipo, pra gente se contextualizar com um pouquinho do brand em si, o Dona Flor? Claro, a marca Dona Flor, ela é a marca mãe da empresa, né? Ela se tornou a principal marca da Menendez Amerino. Ela é uma marca que foi registrada em 1982, então ela já está aí com seus 43 anos. Ela recebeu esse nome em homenagem ao livro, né? O personagem Dona Flor e seus dois maridos. Seu Mário Amerino Portugal era amigo pessoal do Jorge Amado, então ele tinha sido Caramba. citado na obra e em homenagem ao amigo, em agradecimento, ele nomeou então o charuto como Dona Flor. É a nossa marca que tem o maior portfólio, né? Se vocês notarem aí nas imagens, fica nítido, né? Isso foi a marca que nós mais movimentamos. A Menendez, ela trabalha com bitolas, vamos dizer assim, mais tradicionais. A gente, por experiência, nota que robusto, né, é a bitola assim mais apreciada no dia a dia. Mas a gente vem experimentando, né, também outras bitolas, como aconteceu agora com o Leque, que trouxe o Gordito, que era uma bitola que nós não tínhamos no portfólio. Assim também foi com o Rubi, que trouxe o Toro Clássico. E o 93, né, que é o nosso charuto mais bem pontuado, que tem uma bitola Gran Corona, sem dúvida, assim, Eu também adoro esse charuto. maravilhoso. E da linha dos como o Rudney, né, tá fumando aí um pirâmide dos figurados, é a bitola que nós temos. O Alonso Menendez já tem um portfólio um pouco mais restrito no sentido de bitolas, mas é a marca mais antiga da empresa. Ela foi Caramba. registrada em 1980, leva esse nome em homenagem ao patriarca da família, que se chamava Alonso Menendez. E essa é uma marca muito interessante, porque ela tem um público muito fiel. Ela tem um público assim que segue a marca, consome, não troca, experimenta outras coisas, mas tem ali sempre junto um coringa, né? Exatamente. E em 2018 nós lançamos uma extensão, né, do Alonso Menendez, que foi o Del Patron. Lançamos inicialmente esse que eu estou fumando hoje, degustando, que é a bitola robusto. E em 2019 nós lançamos o Corona e o Gran Corona também no Del Patron. Caramba, que legal. Ô, Janaína, e vocês têm eu até comprei esse pack, né? Que ele Sim, chama Menendez Amerino Experiences, né? exatamente. Que é perfeito, certo? Tipo, engloba basicamente todos os charutos ali, não todos, né? Mas 80%, 90% da linha da empresa em si, né? Essa, Um pack muito legal, hein? ela é uma caixa que tem 8 charutos robustos das duas marcas, tanto Dona Flor como Menendez Amerino, como o Alonso, perdão. O intuito dessa caixa foi justamente trazer essa experimentação. As pessoas conhecerem o portfólio e ter oportunidade de escolher ali no seu momento a sua bebida,
E montar também, né? Às vezes a pessoa está começando nesse universo e ao invés de comprar uma caixa com 25 charutos do mesmo charuto, ela consegue montar uma caixa umidora com diversidade a um preço cabível, né? Factível. Exatamente. Então, ela tem esse intuito. Ô, Janena, e essa caixa para quem quer parabenizar alguém, tanto homem como mulher, é perfeita, porque assim, é um formato tradicional, robusto, que tem uma ampla gama ali de diferentes charutos, né? É um negócio muito legal, eu gostei. Tô curtindo um de cada vez, assim, que tá ficando um negócio muito legal, muito legal. Ô, Janena, deixa eu fazer uma pergunta. Não, daqui a pouco eu faço essa pergunta. O Dona For Black, quando ele foi lançado, foi divulgado que vocês iriam produzir 1000 caixas com 20 charutos, correto? Exato. Essa proposta vai se manter mais para frente? Ou que acabou? Quem conseguiu comprar, comprou? Como é que isso encontra? Do Rude, né? E agora é assim, né? Quem comprou, experimentou. Quem não, infelizmente, terá que esperar algum momento uma reedição, uma edição especial, algo assim, porque ela já foi lançada como uma edição especial limitada. Entendi. E uma razão para isso, né? Esse foi um charuto que teve uma capa que nós denominamos Itaporã, que foi a nossa produção do Cubra dentro da nossa fazenda, né? A Menendez tem uma fazenda onde planta, né, a espécie mata-fina e cubra, só que uma vez plantada ali por nós, na nossa técnica, ela ganhou esse nome e ela levou um período longo de fermentação para chegar nessa cor. Vocês notam que a coloração da capa do Black, ela é bem escura. Então, não é um processo fácil, nem barato, né, em termos de assim, investimento e tempo. Então, realmente... Imagina. E acabou. Ainda tem, claro, nas tabacarias algumas unidades, mas a fábrica mesmo já deixou de produzir de finalzinho de dezembro. Entendi. Eu experimentei bem no lançamento, eu experimentei uns 2, aí comprei mais alguns e deixei aqui, assim, suavizando, na verdade, né? Assim, eu vou te falar assim, experimentei há pouco tempo, coisa de uns 20 dias atrás. Assim, aí fica um charuto redondíssimo, hein? Redondíssimo, assim... o charuto tem algumas características que para mim me agrada muito, vamos supor. Eu gosto do robusto, mas o gordito, assim, tipo, tem um negócio que, sei lá, eu gosto dessa bitola, né? Eu gostei bastante do Black, gostei bastante mesmo. Parabéns para você. Tempo de fumada perfeito, né? Nem muito curto. Exatamente. Exatamente. Rothschild e Gordito foram 2 bitolas que caíram no gosto assim do público nacional brasileiro. E eu entendo, né? Porque a gente tem o tempo cada vez mais restrito, né? O Rudney falou isso na abertura. Poxa, tão corrido, a gente pouco consegue, né, conversar e tal. E é isso. Então, uma bitola como um Rothschild ou um Gordito, em que você tem uma degustação muito agradável, né? Factível de você harmonizar com alguma bebida, bater um papo, e não precisa ali de 1h30, né? Exatamente, charuto, ele é perfeito. Exato, perfeito. Rudy, vamos falar um pouquinho da sua... Bora. Tô cheio daqueles cedrinhos, ô Janaína. Depois que a gente usa os cedrinhos, o que a gente faz com eles? Guarda moeda? Olha, você pode. Tem moeda, a gente tem mais? No caso do Black especificamente, você só vai conseguir guardar bitolas menores, né? Mas aí é usar a imaginação, dá para guardar o que né? Tá certo. Pô, que legal. Ô, Rudy, conta um pouco do segredo aí dessa cachaça assim, ó. Só deixando aqui uma observação. O Rudy, ele tem várias linhas e a história dele é longa em relação à produção. Assim, quem se interessar, eu vou deixar um link aqui em cima, de uma outra live que eu fiz exclusivamente com o Rudy, que ele explica todo o processo de produção de todos os tipos de cachaça que ele faz, tudo bem? Aí esse aqui é o último lançamento dele, que é o Manga Larga. Duplo bálsamo tostado. É a primeira cachaça corte de charuto, na minha opinião, tá? O mundo é muito grande para dizer isso, mas eu acredito que é a primeira cachaça corte de charuto do Brasil, tá?
A gente vai falar mais sobre isso. Para mim é uma satisfação enorme estar aí próximo da Menendez Amerindo, da Janaína. A Dona Flor é o charuto que eu mais fumo, eu amo muito Dona Flor. Eu comecei por ele e estou nele até hoje. Então, assim, a gente, com muita honra, foi convidado aí para participar do evento de agosto, do lançamento do Del Patron Duo. E aí nasceu a vontade de trazer uma cachaça que harmonizasse com o Del Patron Duo, tá? Esse é o desafio, tá? Ele ainda é um segredo. Ele ainda é um segredo de mercado, ainda vai ser apresentado lá no evento, mas a harmonização, ela tem isso, né? É aquela brincadeira de buscar acompanhar, ou talvez não. Então, vamos seguir com a Manga Larga corte de charuto, uma cachaça de duplo bálsamo tostado. Aí, Roberto, eu não sei, acho que a principal pergunta, né? O que é um corte de charuto, na verdade, né? Era exatamente o que eu ia perguntar. O que vem a ser o corte do charuto? Qual é o charuto? O que é um corte de charuto, né? Quando a gente fala de destilado, pode ser uma cachaça, ou um uísque, ou um conhaque. O corte de charuto é uma bebida especialmente desenvolvida para você poder acompanhar com um charuto, tá? Pô, que legal. Com um perfil de charuto. Então, assim, como é que é feito isso? Lá no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, um corte de charuto, ou eles chamam também de cigar blend, né? Ou cigar cut, né? Que é um termo em inglês. Ele pode ser desenvolvido através de finalizações. Então, você vai desenvolver uma cachaça ou um outro tipo de destilado e você vai passar normalmente por barris de conhaque, certo? Você vai fazer uma finalização em barris de conhaque ou barris de ex-vinho sherry, que também é um outro tipo de vinho espanhol que ele combina muito bem com charuto. Ou você pode desenvolver uma receita exclusiva, que é o caso da Manga Larga, que vai combinar com o charuto. E qual foi a ideia, né? A Janaína, por exemplo, hoje está tomando um café para poder harmonizar com o charuto dela. Então, assim, o café brasileiro e o charuto brasileiro, ele casa muito bem, né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Eu também gosto bastante. E a Manga Larga do bálsamo tostado, embora seja uma cachaça, eu vou falar mais disso, mas ela traz notas de café. Dentro da cachaça. Que legal. Que legal. É interessante. Também bastante difícil de a gente fazer isso. A gente está lutando para produzir isso em larga escala. Não é tão simples, porque o método de produção dela é diferente. Nós vamos ver no próximo slide aí. Mas é assim, a Manga Larga, que é um duplo bálsamo tostado, pode deixar lá naquela árvore, Roberto. Vamos falar do bálsamo. Sim. Aquele outro slide da árvore, por favor. Isso aqui? Essa mesmo. Aí o bálsamo, que é uma árvore nativa da Mata Atlântica, uma árvore brasileira. Olha que linda, né? Bonito, hein? O Brasil é muito rico em madeira para envelhecer cachaça. O Brasil é muito rico em tabaco, né? Então, assim, a proposta da marca é trazer as coisas do Brasil. O Brasil também é riquíssimo. O nosso café é um dos melhores cafés, né, do planeta. Então, assim, o bálsamo é uma árvore nativa da Mata Atlântica. Essa cachaça, ela passa por 2 processos de envelhecimento, né? Por isso que ela é duplo bálsamo tostado. A gente vai ter um primeiro processo de envelhecimento, sempre buscando essas notas de café, que é onde a gente vai ter barris de bálsamo, dessa árvore que a gente vê aí. Esses barris, né, Roberto, eles são construídos com o tronco da árvore, né? Até essa garrafa, ela é um pouco diferente da Pau Brasil. A gente busca lembrar um charuto, tá? Então, ela vai ter o primeiro processo de envelhecimento em barris de bálsamo tostado, aonde esses barris são construídos com o cerne da árvore, ou seja, o tronco da árvore. Depois a gente vai passar para um segundo processo de envelhecimento. A gente vai usar os ramos da árvore. Você vê que essa árvore é bastante ramificada, você vê galhos enormes. Entendi. Esses ramos, eles vão ser tostados, tá? Em forno a lenha, ele vai ser tostado.
Aí depois a gente vai passar por um segundo processo de envelhecimento com esses ramos tostados. Aí sim a gente vai chegar na cachaça de duplo bálsamo tostado. Pô, que legal. Esse que é o método. Então, esse é o primeiro processo, o tronco em si, do bálsamo. Aí o segundo processo pelos caules, pelos caules da árvore. Da árvore, isso mesmo, você pode ver ela aí. Seria isso que é tão legal, né? Agora, ó, o bálsamo, ele tem diversas propriedades, né? Sim. No Brasil, ele é muito difundido. Então, assim, ele tem propriedades medicinais, né? Alguns podem concordar ou não. Ele tem propriedades afrodisíacas. Aí quem provar vai dizer se... Aí tá a brincadeira. Vou testar, viu, Rudi? Vai ajudar ou não, tá? E ele é muito usado também na perfumaria. Ele é uma madeira muito aromática, né? Para desenvolver fragrâncias. Que legal, que legal. No Brasil, a brincadeira não era do pato? Você comeu pato? Eles vão brincar com as propriedades. É uma excelente novidade para o mercado, viu, Rudi? Não conhecia, não. Ô, Rudi, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta de orelhudo, hein, ó. Essa coloração, assim, é bem concentrada, assim, é quase um chocolate, de fato, né? Essa coloração, ela tem relação com o café ou com essa duplo processo de processo do bálsamo que você citou? Por que ela fica tão escura? Tem relação com o bálsamo, né? Ela é legal mencionar. Ela não tem café adicionado na cachaça. A gente vai ter, através desse processo... Oi, irmão. Não, pode continuar. Através desse processo de envelhecimento, é que a gente vai buscar essas notas de café. Então, essa coloração que eu chamo de... Que legal. É, legal, né? Essa coloração que eu chamo de dourado tostado, tá? Vem dessa segunda tosta, que é do bálsamo, né? Entendi, perfeito. Que legal, hein? Vou... Aí a gente vai ter as notas, né? Café, é bem bacana mesmo, bem bacana mesmo. Pô, que legal. Bom, aí fala, irmão. Tá só na pré-venda por enquanto, né? Não tá à venda, tá pré-venda. Como é que funciona isso? A cachaça foi desenvolvida para trazer lá, junto com o lançamento da com o Del Patron Du, lá no dia 7 de agosto. Lá você vai poder comprar sua cachaça e sair com ela na hora. Tá? Então, ela vai ser lá no evento, a gente vai poder degustar ela e tudo mais. Depois, a gente vai agora, para aqueles que querem adquirir agora, né? Tem a pré-venda. Como é que funciona a pré-venda? São 2 lançamentos, né? Um online, que seria a pré-venda, onde a gente vai lançar algumas garrafas para aqueles clientes que são fã da marca, né? A gente chama de membros da cavalaria. Então, esses membros da cavalaria vão adquirir as suas garrafas, porém ela não vai chegar agora, ela tem 30 dias de espera para chegar, né? E aí sim, aí as pessoas que adquirirem esse rótulo agora na pré-venda, elas têm uma experiência especial. Pô, que legal, hein? Que legal. Ô, Rodi, tem uma combinação assim perfeita, hein? Pô, pelo amor de Deus. Espero que sim. Impactante, hein? A gente está bastante ansioso com esse lançamento. Degustação, hein? Estou curioso. Assim, ó, lá no a gente vai provar o Del Patron Du com a cachaça, nós vamos ver se ela acompanha. Estou curioso, hein? Já deu curiosidade aí. Estou curioso, hein? Ô, Juliana, antes da gente avançar pro Del Patron Du, deixa eu dar um overview aqui no pessoal que está mandando pergunta, porque tem algumas perguntas aqui, ó. Vamos dar um alô pro pessoal aqui, ó. Deixa eu comandar aqui as picapes aqui, ó. Aqui, ó, boa noite, Daniela Zirioto. Boa noite. Ó, nosso querido Dias Cigars. Boa noite. Dias Cigars. Boa noite, Dias. Estamos sempre juntos aí. Mais uma live tradicional. A Marli Souza. Boa noite, Marli. Boa noite. Mário Braga. Mário, boa noite, meu querido. Estamos juntos aí, mais uma live.
Felipe Martins também. Boa noite, meu querido. Cláudia, boa noite. Boa noite. Carlos Olímpio também está com a gente. Ó, Papo de Turismo, grande Rudney, parabéns. Papo de Turismo, legal. Ele é um canal de ele está à frente do canal de turismo aqui da cidade de Biúna. A gente fez algumas filmagens hoje que vai estar ao ar no canal dele, tá bem legal. Viu? Pô, que legal, que legal. Ó, deixa eu só ajustar aqui para o Dias. Sim, Janaína, o Cleiton quer trazer você para cá, para Ibiúna, para falar de charuto brasileiro. Você topa? Para onde a gente puder divulgar, estamos juntos. Então, vamos embora. Pô, que legal. Ó, o Dias falando assim, ó, fumei o charuto Dona Flor puro Mata Fina, muito bom, é que rendeu em um vídeo no meu canal um excelente charuto. Tá elogiando Mata Fina aqui. Esse aqui, né, o Dias? Aqui, ó, esse aqui é clássico, ó. Isso aqui é... Quem não tem um desse aqui, bom sujeito não é. Ó. Continuando nos comentários aqui, cadê o Dias? Ó. Grunge, amo uma garota, sinto que sente fosse hospedeiro, por aqui. Você é doido. Matheus Moraes. Matheus, boa noite, meu querido. Ó, tive a honra do meu primeiro charuto ser um Alonso Menezes robusto, o charuto abriu as portas para conhecer este universo. É verdade, sim. Muita gente, muitos apreciadores, muitos aficionados começaram exatamente por meio de alguma marca alguma bitola ali da Dona Flor, assim, ou então da Alonso Menezes. E é fato, né? É legal isso, né, Janaína? Tem esse reconhecimento, né? Muito. A gente... E o pessoal fala do puro Mata Fina, Jamelão. né? É um charuto. Boa noite, Jamelão. Boa noite, Jamelão. Ó, estamos aqui, ó, mais uma noite. Esse é um grande Bom, divulgador nacional. Puro Mata Fina, ele é um charuto que é a cara da Bahia, né? Porque o Mata Fina é uma especialidade só nossa, só existe ali naquela região. E é uma folha, né? Um tabaco que tem essa característica de suavidade, de uma leve picância. Então, ele cai muito no gosto, assim, dos iniciantes, um charuto para o dia a dia, um charuto das mulheres, né? A gente começou aí os bate-papos com a presença feminina. É também um charuto que cai muito no gosto, no paladar dela, começando. A gente estava falando há pouco, né, daquela caixa com os 8 charutos, mas o primeiro projeto da petaca foi o Corpo e Alma, que foi uma petaca que veio trazer essa proposta de possibilidades de blends com o tabaco que a gente chama de Brasil Bahia, que é o Mata Fina e Mata Norte. Então, ali a gente vai ter uma flor tradicional e o Seleção, que estava aí entre os seus escolhidos para a noite também. Pô, que legal, que espetacular. Ó, Jamelão, boa noite, meu querido. Eduardo Antônio, boa noite. Felipe Martins, bom demais a conta. O Del Patrão, tá aqui, Felipe, ó. Aqui, ó, um dos meus queridinhos, hein? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Del Patrão Duo. Vamos. Ó, o Marcos, boa noite, Marcos. O tabaco brasileiro já é amplamente usado e conhecido. Agora é a vez dos charutos. Bora que bora. Exatamente, ô Marcão, do Rio. Meu, tabaco nacional é... A minha mãe adora o purito da Dona Flor, né, Janaína? É o charuto que a minha mãe gosta. Ela até mandou foto para Janaína. E um dia eu estava lá na Dom Juan falando com o nosso amigo Max. Eu falei, Max, por favor, o purito da Dona Flor. Aí ele falou, putz, acabou, cara. Aí eu, para brincar com ele, falei, porra, Max, você vai deixar faltar justo o charuto da minha mãe, cara? Se fosse o meu, eu dava um jeito. Aí eu escolhi um outro, agora justo da minha mãe. Você foi deixar faltar. Manda um beijo para ela, inclusive, aí. Ainda estamos... Mando. Assistindo você. Para todas as mães. E é verdade. O Mário tá falando assim, ó, essa aneia Dona Flor é linda. A Dona Flor Seleção virou um dos meus preferidos. É verdade, hein? Aqui, ó, que é exatamente o que eu tô aqui, ó. Em nome de toda a equipe, muito obrigada. Uma liga espetacular. Ó, grande Bruno Lê. Satisfação de você novamente na live aqui, Brunão. Tamo junto aí, ó. Mais uma live juntos. O Marcos está perguntando aqui, ainda existe essa caixa no mercado? Essa caixa, qual caixa, Marcão? Coloca nos comentários aí. Ó, tá aqui também, ó,
Porção dos Anjos Whisky. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, obrigado pela presença. Ó, nosso querido também... Professor Patrick. Professor Patrick, satisfação tê-lo aqui na nossa live. Lá da Porção dos Anjos. Pô, que legal, que legal. Nosso querido Bruno Podes, ó, Charutos Inbox. Brunão, satisfação, boa noite para você, meu querido. Ó, ele pergunta aqui, ó, interessante a bebida de bálsamo com sensorial de café. Podemos esperar um Del Patron Dual com o sensorial parecido com outros charutos Del Patron ou algo diferente? Vai ser algo diferente. Vai ser algo diferente? Vai ser algo diferente. Pô, que legal. Estamos aguçando aí a curiosidade do pessoal aí. Que legal, espetacular. A gente evolua, né? Não entendi, Janena. A gente espera entregar evoluções. Ah, sim. Legal. Show de bola. Ó, o Marcos está perguntando aqui, a caixa com 8 charutos de cada. Ah, tá. A Menezes Amirino Experience, né? Existe nas tabacarias do Marcão. Sim. Eu já vi algumas aqui próximo, Eu não sei se no Rio, como é que está a demanda e como é que está a oferta aí dessas caixas. Mas aqui em São Paulo tem. Aqui em São Paulo está tranquilo. Ó. O Bruno também, a caixa do Menezes Experience. Vamos falar um pouquinho sobre essa novidade que vai ser lançada em 7 de agosto de 2025. É o Del Patron Duo. Janaína, antes da gente falar exatamente sobre esse charuto, assim, o que a gente pode falar sobre ele, conta um pouquinho pra gente o que está por trás, assim, do Del Patron. Por que Del Patron? Como que está envolvido na criação desse brand especificamente? Sim. Vamos falar um pouco, então, dessa marca, que é muito interessante. O Del Patron surgiu com a ideia de enaltecer o patronato, que no Brasil eu digo que tem uma miopia, né, com relação ao empreendedorismo, ao patrão mesmo, né? Assim, sem entrar em questões políticas, eu acho que é uma questão mesmo de posicionamento. Parece que as pessoas que empregam estão sempre se aproveitando de alguma maneira, né? Há uma visão assim distorcida, quando na verdade o patronato dá a oportunidade das pessoas conquistarem as coisas a partir daquilo que conhece, né? Do saber, do trabalho, né? De laborar. E não ficar dependendo de assistencialismo. Então, a gente tinha essa ideia de enaltecer isso, e nós escolhemos para isso a figura do Barão de Mauá, ou Visconde de Mauá, né, como ele foi intitulado posteriormente, que é o personagem que vai na anilha. Algumas pessoas perguntam, né, de quem é essa feição e tal. É justamente o Barão de Mauá. Não sabia, viu? Não sabia. Convido, inclusive, a darem uma olhada na biografia. Assim, um homem interessantíssimo, muitíssimo à frente do seu tempo, um brasileiro, nascido no Rio Grande do Sul, mas ele avança muito mesmo no Rio de Janeiro, né? Porque ele ficou órfão muito cedo, com 8 anos de idade, ele veio para o Rio, e ele foi, assim, um empreendedor incrível. Ele foi responsável por grandes feitos em diversos setores. Então, assim, desde transporte marítimo, ele dominou ali por 30 anos o transporte fluvial para a Amazônia, responsável por bancos, né? O segundo banco do Brasil foi dele, o primeiro faliu, né? O segundo foi dele. Era um homem liberal na época, e ele acabava sendo, por isso também, não muito bem visto na época, né? Tanto pelo Império, também depois pela sociedade, porque ele também era um abolicionista. Então, ele tinha uma fazenda ali em Petrópolis, e ele abrigava alguns negros que foram escravizados e fugidos, e por isso ele teve depois as empresas queimadas, incêndios criminosos, e depois uma série de problemas com as empresas dele. Terminou falido, lutando contra uma diabetes, mas sem dívida.
e infelizmente ele deixou, né, a gente, mas com, eu acho, com uma riqueza assim para a questão do capitalismo no Brasil e para o empreendedorismo como não se viu na época dele. Pô, que legal. Eu não conheço a biografia do Barão de Mauá, mas eu vou me aprofundar. Que legal. Esses caras disruptivos que estão na frente do nosso tempo são sempre inspirações, Ele é né? muito famoso, né? Sim. Eu já não Inspirações lembro mais bacanas. da história dele, mas eu lembro que até mesmo quando a gente estudava história, falava-se muito de Barão de Mauá, né? E foi assim que surgiu o Del Patron, a marca foi lançada, né? O charuto em 2018, ali na época no Festival Origens. 2019 a gente vem com a Bitola Corona e a Gran Corona, que teve ali nota Corona 91 na Cigar Journal. Pô, que legal. Uma nota muito interessante, altíssima. Acho que depois dele só o 92 mesmo, né? O Dona Flor, o 93. E tivemos o Dona Flor Seleção com o 92. E agora o Duo, né? O Duo está chegando também agora para dar uma renovada na marca Alonso, que, como eu falei lá no comecinho da live, né? Uma marca que tem um público muito tradicional, mas que precisava dar uma renovada. Então, qual foi a grande renovação através do Del Patron na marca Alonso Menendez? Foi a presença do Cubra. A Menendez, até então, só trabalhava nos blends com tabacos Brasil-Bahia. Então, só Mata Fina e Mata Norte. A primeira vez que nós experimentamos um outro tabaco foi no Del Patron, com a chegada do Cubra, uma semente cubana plantada no Brasil, se adaptou super bem ali ao solo, né, do recôncavo, que é um solo argiloso. A gente tem ali uma presença de água muito abundante, temperatura ideal, então ela vem para dar fortaleza, personalidade também aos charutos brasileiros, porque ela tem uma característica realmente de fortaleza, de aroma, sabores, complexidade, diferente dos fumos que nós temos. Então, é esse dueto, esse duo, né? Essa brincadeira com o fumo Brasil-Bahia, Interessante. Né? E o tabaco cubano, já plantado no Brasil, que traz, assim, um charuto muito interessante. Entendi. Ô, Janaína, assim, ó, eu não sei se você vai poder falar aqui ou revelar alguns segredos do Del Patron Duo, mas o povo quer saber. Assim, ó, aí eu não sei se você pode revelar ou se vai deixar para o dia do evento de fato. Assim, ó, você pode revelar o blend dele, vamos supor, capa, capote, miolo, ou vai ficar para o lançamento? Eu quero muito que as pessoas estejam lá no lançamento. Essa é a primeira vez nos festivais que a gente abre um lançamento para o público, o consumidor final. A gente, nos últimos 2 lançamentos, atingiu a área comercial. Então, isso vai ficar um segredinho para esse dia 7. Mas o que eu posso falar... Perfeito. Ô, Helena, no dia 7 vai ser o lançamento oficial da Patron Duo, e a partir dali começa uma série de eventos, assim, Brasil afora? Isso, a gente faz o lançamento oficial no dia 7 de agosto, em São Paulo, capital. Vai ser uma casa muito agradável, chamada Meu Quintal Leopoldo, ali em Pompeia, pertinho do Allianz Parque. É pertinho, então, né? Pertinho. Fácil de chegar. A gente vai ter coisas muito especiais nessa noite, além da presença da Cachaça Alves e Biúna, com toda essa maestria aí do Rudney, né? E essa maravilha que ele está trazendo de lançamento. A gente vai ter outros parceiros. E acho que além da coisa muito agradável, que é o contato, né? Com outros aficionados. A gente vai receber pessoas de vários estados. A gente está, assim, com as vendas super aquecidas. A gente, inclusive, vamos dar aí algum spoiler, né? A gente está lançando ele em lotes. A gente mantém esse valor que está aí somente até o final de maio. Junho, a gente já tem uma escalada. Em julho, a gente encerra as vendas. Então, corram, porque são vagas limitadas, até para a gente poder oferecer um evento de qualidade. Exatamente.
Vamos ter uma banda maravilhosa, assim. Então, vamos ter isso, música ao vivo, bebidas de qualidade, charuto de qualidade, Pô, que pessoas... legal, que legal. Ô, Janaína, e, assim, quem pretende ir no evento, assim, como que faz para adquirir o ingresso? Tá, nesse comunicado que está aí na tela, tem um telefone de contato e o Pix, então, que é da área comercial lá da Menendez, é só fazer a aquisição, mandar para ela por WhatsApp o comprovante com nome e sobrenome, e a gente está com uma promoção agora, que é uma promoção duo, na compra de um ingresso, o segundo sai com desconto, justamente para incentivar as Que duplas, legal, que aí, legal. enfim, os casais, os amigos. Então, o processo de compra é bem simples. E se Então, for então, confrarias ou tabacarias, informar de qual é a confraria ou tabacaria para que a gente monte mesas e essas pessoas tenham a oportunidade de estar ali sentadas juntas, né? hum. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. O convite em si, você compra diretamente com vocês, então. Exatamente. Pô, que legal, que legal, que legal. E aí, eventuais tabacarias que quiserem levar o evento para algum canto do Brasil em si, é só fazer contato com vocês pelo WhatsApp comercial? Exatamente. E aí vamos estar aonde o povo desejar, a gente vai estar. Que legal. Ô, Janaína, aproveitando e seja, é, quem for na Trip do Tabaco esse ano, que vai ser no finalzinho de agosto, esse Del Patron Duo vai estar à disposição para compra lá? Vai sim. A Menendez tem uma lojinha, inclusive, a gente estava falando dos 48 anos da Menendez, né? A Menendez esse ano está lançando uma linha de acessórios. Vou até pedir autorização, porque foi a última coisa que nós trouxemos, que são as cases, que está lindíssima. Que E legal, lá hein? é possível ver tudo isso. Cortador, maçarico. Então, a gente está com promoção para o Dia dos Namorados, inclusive. É um charme. É a primeira vez que a gente faz acessórios, né? Peças que não são os charutos em si. Então, ela tá super charmosa por dentro, espaçosa, espaço para charuto, para cortador, maçarico, cartão, bóveda, enfim, o que quiser levar aqui, né? Visitem a fábrica, além de ser uma experiência lindíssima, tem essa oportunidade, inclusive no lançamento a gente vai estar com uma amostra da lojinha lá, em que as pessoas vão poder comprar essas peças que não vão estar à venda em tabacarias, ela realmente vai ser exclusiva para a loja de fábrica lá na Para quem Menendez. tiver quem for visitar a fábrica, vai ser exclusivo lá na fábrica, na loja de vocês, lá na fábrica. Vai. Pô, que legal. Espetacular, hein? Janaína, e assim, aproveitando isso, que tem muitas pessoas que não podem, assim, comparecer no evento, assim, que a Trip em si, mas vão esporadicamente com a família. Se um apreciador, um aficionado quiser conhecer a fábrica, tem horários, tem regras, tem um dia da semana que pode conhecer, como é que funciona? Precisa ligar com antecedência para agendar, né? Para não coincidir de ter outros grupos ou um número excessivo de pessoas. A fábrica é aberta para visitação de segunda a sexta-feira. Precisa ter alguns cuidados na fábrica, né? Charuto é um produto que vai à boca, muito sensível, a questão das folhas. Exatamente. Nas visitas, é possível fotografar, filmar tudo, mas alguns procedimentos de boas práticas de fabricação. Lá a gente fornece touca, a gente pede que não toque, né, nos produtos que estão sendo elaborados, mas é simples, no máximo 2 horas de Salvador, dependendo do trânsito, saindo ali do aeroporto. É uma viagem que dá para fazer bate e volta, e inclusive quem quiser estender, conhecer as outras fábricas da região, né? Estende um pouquinho ali para Cachoeira São Félix e vai ter oportunidade também de conhecer outros produtores. Pô, que legal. E quem estiver passeando pela Bahia ali, meu, faz um roteirinho, passa lá pela fábrica. A fábrica é um passeio garantido, assim, agenda aí, avisa o pessoal, né? Agenda para ver se não vai conflitar com nenhum grupo, mas é um passeio muito legal, viu, Janena? Muito legal mesmo, mesmo, mesmo. Satisfação garantida para quem é, muito, né?
você só fumar o charuto e você vê então, o artesanato que é ali, né? A gente tem ali a marcenaria, então as pessoas vão ver a produção das caixas de madeira, vão ver o processo do beneficiamento, que é interessantíssimo, né? Que é a grande receita do bolo, é o segredo do charuto tá ali, e ver as nossas artesãs enrolando charutos. Hoje a gente somos com quase 300 Isso colaboradores. é muito Então, legal. É muito legal. Ô, Janela, e aproveitando isso, assim, essa é uma pergunta, eu já sei a resposta, mas para quem está assistindo, acho que não sabe a resposta. É todo o processo da cadeia produtiva, vamos supor, plantação, colheita, cura, fermentação, a confecção em si, distribuição, é tudo vocês que tomam conta, é a mesma empresa que toma conta? sim, a gente detém todo o know-how da semente à cinza. A única coisa que nós não fazemos de maneira direta, salvo pela lojinha, são as vendas, né? A gente trabalha com os comerciais, então a gente trabalha com distribuidores, em regiões menores com representantes, né? A Menendez não tem venda direta. Tirando esse processo, é tudo nosso e totalmente artesanal, né? Não tem maquinário, a gente tem maquinário na fábrica porque a gente produz cigarrilhas, a gente tem charutos maquinados, como a linha do Gold, do Axé, mas mesmo o rústico, né, que é um charuto que ele tem fumo picado, ele é feito à mão. Ele é meio filler, né? Então, ele é um charuto ainda assim artesanal. Ô, Jana, você citou o rústico, a gente conhecendo os apreciadores assim nos bastidores, é um charutinho muito querido, viu? O rústico, muito querido mesmo. A galera aí dos bastidores elogiam muito o rústico. Que bom. É o nosso charuto de entrada, né? A gente não tinha, assim, dentro dos charutos, a gente não tinha um charuto com essa característica. E o mercado é um mercado que vem trazendo um público mais jovem, muito grande. As pessoas vêm migrando de algumas outras experiências com tabaco para o charuto. E o rústico, ele dá essa possibilidade de você fazer um baixo investimento e ainda assim degustar um produto com o melhor do tabaco, né? Porque ele exatamente, vamos dizer assim, das pontas dos charutos mais nobres que nós temos, né? A diferença é que você não vai ter uniformidade de sabor, mas você tem a garantia de que ali você só está degustando o melhor do tabaco Brasil-Bahia. Entendi. Que legal. O Bruno tá falando aqui, ó. O interior das caixas do Del Patrão tem desenhos e imagens diferentes que demonstram o empreendedorismo do Del Patrão. E é verdade. As caixas são bem bonitas, né, Janena? Bem bonitas mesmo, né? A caixa do Del Patrão ela é uma caixa mais abaloada, ela é diferente das caixas da linha Dona Flor, né? Que são caixas mais tradicionais, assim, são caixas retangulares, né? Linhas mais retas. E tem sim essa explicação ali no papel vegetal, né? Normalmente a gente coloca nas caixas. E falando da linha Alonso, né? Você perguntou coisas que eu posso falar do Duo. E comentou do Black também, então eu vou juntar um pouquinho das duas coisas. O Black foi um charuto que a gente fez uma aposta. Qual foi a aposta da Menendez? Era trazer um charuto mais encorpado do que o que nós já fazíamos na linha, tanto do Alonso como do Dona Flor. Sempre fomos reconhecidos, né, não só a Menendez, eu digo charuto nacional, como charutos de mais suavidade, pela própria característica do nosso fumo, como o próprio Mata Fina, que a gente falou há pouco, mas a gente vem notando um amadurecimento do público consumidor de charuto no Brasil, e isso também se deve à entrada de charutos internacionais, né, que tem essa fortaleza, né, charutos, por exemplo, da Nicarágua tem, né, essa fortaleza, caiu no gosto do brasileiro, e a gente falou, bom, vamos ver se o público da Menendez Amerino também vai aderir a charutos de maior fortaleza. E o Black foi o lançamento nacional dentro da Menendez de maior impacto. Assim, a venda foi, a aceitação foi muito bacana. E o Duo, como eu falei, a ideia da Menendez é sempre evoluir, né? Então, as pessoas podem esperar também um charuto com fortaleza.
um charuto agradável, porque eu acho que não pode ser só Fortaleza, né? Charuto, ele precisa entregar muito mais. Então, além de tudo, é um momento de prazer. Então, ele não pode ser um charuto forte que você canse, né? Que seja desagradável ao consumo, você não consiga beber nada junto, aquela coisa toda. Então, essa ideia da cachaça do Rudney, né? Com o duplo tostado, com os aromas de café, ou seja, essa fortaleza que a cachaça traz, não só no sentido alcoólico, porque eu acredito que também não seja, né, esse o intuito dele, mas no sentido de sabor, é a mesma brincadeira que estamos fazendo ali no duo. O Janaína, falou, é interessante, né? Porque as cachaças da Alves e Biúna é muito que não adianta, que a Janaína falou, não adianta um charuto que você tem que fumar ele agradável até o final do terceiro terço. Né? Exatamente. Então, as nossas cachaças também não são cachaças com uma fortaleza, eu chamo de acidez no caso da cachaça. Quando a gente toma aquela cachaça que vem rasgando, isso é uma cachaça que está muito ácida. Então, a gente procura sempre a acidez dela. Então, no caso da cachaça, das Alves e Biúnas, elas são cachaças que ela tem um perfil mais licoroso, um perfil mais agradável, ela tem a sua fortaleza, mas tem que ser uma coisa agradável para você poder acompanhar um charuto por 1 hora, 1h30. Entendi. O Janaína, não sei se você pode falar, assim, ó, se você for classificar em uma das 5 categorias do duo, a fortaleza dele, é do leve, ou assim, qual classificação que você coloca? Vai arrancar aí, ó. A fortaleza dele. Se você puder, claro. E claro, né, a gente vai identificar a fortaleza do charuto, porque isso é notório quando a gente está desenvolvendo, até pela escolha da posição da planta em que a gente vai escolher essa folha, né? Quanto dessa folha vai no charuto, a gente já sabe para que caminho ele vai seguir. No entanto, essa é uma percepção muito particular. Tem pessoas que já gostam de charutos muito encorpados. Por mais que a gente faça um charuto encorpado, pode ser que ele já venha degustando charutos muito fortes e vai dizer que é um charuto médio. Para mim, para o meu paladar, isso muito particular, falando Janaína mesmo, ele é um médio forte, ele é um médio mais. Forte. Entendi, que legal. Mas a gente vai classificá-lo como um médio, né? Porque essa questão de ser médio, ser mais, aí eu vou deixar para quem vai degustar. Tem a ver muito com o apreciador também, eu concordo perfeitamente com você. Sabe que eu sempre vou e volto, o Jamilão fala muito isso, né? A gente começa num charuto de fortaleza leve, vai para o médio, vai na fortaleza mais forte, depois a gente quer voltar de novo, porque você também, você faz essa jogada, né? Fala, hoje eu tô afim de um charuto mais leve, não, hoje eu quero um charuto médio ou um charuto mais forte. Né? A gente vai e volta. É verdade. Ó, a Givanilda... O mesmo charuto, né? O mesmo charuto, acho que salvo um puro mata fina, que é um charuto feito integralmente de mata fina, ele começa e termina com um sensorial muito parecido, mas um charuto na complexidade que vai ser um duo, certamente ele é um charuto que vai evoluir. Do primeiro terço para o segundo, do segundo para o terceiro, legal. Vocês podem esperar evolução, porque o charuto ele já não começa assim, né? Tipo, forte de cara. Até para que você vá amadurecendo o seu paladar, né? Com aquele charuto. Então, ele é um charuto com evoluções. Pô, que legal. Promete, hein? Esse charutinho promete, hein? Del Patrão Duo. Ó, a Givanilda... Pode falar. Falei, promete, e dia 7 a gente vai martelar as impressões dessa live. Eu espero vocês lá, não me decepcionem. Eu estarei lá, com certeza, com certeza. Ó, a Givanilda tá falando aqui, ó. É maravilhoso ouvir, tá te elogiando, Janaína. É maravilhoso ouvir a Janaína falar sobre charutos incríveis, né? E é verdade, né? Assim, é espetacular. Meu, parabéns. Legal. Ó, a Daniela Zilioto falou assim, ó, eu já garanti as nossas cases da Dona Flor. Assim, ó, já deu uma garantia da Dona Flor. Ela ganhei uma. Já garantiu, ó. O Mário está acrescentando aqui, ó, os tabacos utilizados da linha Dona Flor são todos plantados pela empresa, Janaína? Não são. Até porque o nosso plantio é recente, né? A gente já teve a fazenda no passado.
é importante ressaltar que, assim como a fábrica, a fazenda, o processo também é todo manual. Então, demanda uma quantidade de gente enorme e de maneira sazonal. Então, não. A gente tem... o nosso foco atualmente na fazenda são justamente esses tabacos especiais, como foi o caso do Itaporã, né? Como eu falei no Black. E, claro, tabacos que nos deem alguma segurança, porque uma coisa importante de ressaltar aqui a gente precisa ter guardas de safra, né? Para que a gente garanta que a pessoa que fume deguste, né? Por exemplo, um seleção, ele tenha essa experiência pela vida inteira, né? Sensorialmente. Vai ter uma variação ou outra, porque é um produto agrícola. Então, não tem como você ter... Um ano você tem chuva, um ano você tem seca, né? Você pode ter alguma praga. Então, há ali alguma variação. Mas a gente tem fumos tanto comprado de fornecedores que não são da fazenda, como também os da nossa fazenda. Entendi. Ô, Janena, se eu não me engano, vocês utilizam 5 tipos de tabaco, né? Assim, o Mata Fina, o Mata Norte, o Cubra, o Itaporã e o Connecticut. Exatamente. Certo? São 5 tipos de tabaco. Que legal. Assim, ó, assim, ó, você vê que conversa boa, passa rápido, ó. Nós estamos a 1h20 de live. Você vê como passa galopando. A gente vai acelerando aqui nos assuntos e vai galopando o horário, assim. Papo bom, ele flui com... Olha, eu tenho mais um charuto aqui. Exatamente. Ô, Janaína e Rudy, deixa eu fazer a pergunta. Quais são os planos, assim, a curto, médio e longo prazo, tanto da Menendez Amerino como da Alves e Biúna? Tá, então vou para os de curto prazo, vou nessa ordem. Acho que os de curto prazo, com certeza nenhuma, é o lançamento do Duo, né? Trazer ao mercado essa novidade aí no Del Patron, que está para acontecer já dia 7 de agosto. A médio prazo, você estava falando agora, né, dos 5 tipos de tabaco que a gente usa. A Menendez pretende muito expandir essa experiência com tabacos do mundo e estamos assim muito avançados em experimentações, em blends com outros tipos de tabaco. Acho que a longo prazo, eu sempre digo assim, o fato da Menendez ter mais de 4 décadas no mercado, isso não é garantia de permanência dela no futuro. Então, a gente nunca pode se envaidecer com isso, né? De ser a marca brasileira mais conhecida, há mais tempo ativa. A gente precisa estar sempre procurando o melhor, os melhores parceiros, o melhor tabaco, melhorar sempre. Mas a internacionalização da marca, sem dúvida, é o nosso projeto de longa escala, porque a gente tem um mundo para conquistar, né? A exportação, ela está aí totalmente disponível para a gente e cada vez o tabaco brasileiro sendo mais reconhecido lá fora. Então, a gente começa aí uma escalada muito séria em levar o charuto da Menendez para o mundo. Entendi. Ô, Janina, para aproveitar o ensejo, não sei se você pode falar sobre esse assunto. Vocês estão iniciando operações em outros países? Sim, nós estamos iniciando uma operação nos Estados Unidos. Que legal. E a gente já exporta há muitos anos, né? A Menendez tem ali uma presença forte na Alemanha também. Nossa marca é muito reconhecida, mas a gente chega, eu acho que fincando o pé primeiro ali nos Estados Unidos. Que legal. Vocês vão se localizar ali na Flórida ou é outra região? Na Flórida, exatamente. Flórida. A Flórida é espetacular, vixe. Tanto e recebe passeio. Lugar, né? Assim, uma região muito turística também. Então, eu acho que é um grande centro ativo, pulsante e muito fumador, né? De charuto. O mercado americano é imenso, né? Eles gostam do charuto brasileiro. O americano fala muito do tabaco brasileiro, do Mata Fina, né? Sim. Exatamente. E você, Rudy, qual é curto, médio e longo prazo? Quais são os planos aí da Alves e Biúna? Curto prazo é o que a Janaína falou. A gente está dedicado ao lançamento da Manga Larga. É o nosso principal lançamento hoje. A gente espera hoje
trazer um sucesso ainda maior que a Pau Brasil, né? A Pau Brasil hoje, acho que é o principal produto da Alves e Biúna hoje, né? A Pau Brasil, ela caiu muito no gosto do brasileiro, uma cachaça formidável, que foi criada também para acompanhar o Dona Flor Black, é o charuto que está descrito no rótulo de trás da Pau Brasil. Uma cachaça que caiu no gosto do brasileiro. E a Duplo Bálsamo Tostado, ela vem com muita humildade, né? Começamos assim, com bastante dedicação, para poder acompanhar também outro charuto brasileiro, que é o Patron Duo, tá? Então, agora o nosso principal foco é esse. A gente vai fazer o lançamento oficial lá no dia 7 de agosto, e aí a gente vai começar. Nenhuma tabacaria ainda vai ter essa cachaça antes do dia 7 de agosto. Nenhum restaurante, a gente tem muita parceria com restaurantes ou até mesmo empórios, só depois do dia 7 a gente vai começar a fazer lançamentos e tudo mais, vamos acompanhar o pessoal da Menendez aonde a gente puder, e esse é o nosso projeto de curto prazo. A médio prazo, a gente procura fazer um trabalho bastante extensivo em café, né? Então a gente vem com a Duplo Bálsamo, a gente vai ter alguns licores que vão puxar também o café, alguns licores de café, alguns amaros, né, para trazer a coquetelaria brasileira, né, essa coisa que é tão rica, o charuto, a cachaça brasileira, né, coisa que casa, porque quem gosta de charuto brasileiro gosta de cachaça e vice-versa. E aí, a longo prazo, a gente tem alguns projetos de exportação, né, a gente já tem clientes que levaram a Pau Brasil para os Estados Unidos, né, recentemente, então, de representação da marca lá no exterior. A gente tem uma dificuldade com a Pau Brasil, porque lá é uma cachaça de pequeno lote, é uma madeira rara brasileira. Então, tem esse projeto de ir para os Estados Unidos. Recentemente também tivemos um alemão que gostou muito da cachaça, levou a Pau Brasil para lá. Então é isso, talvez a longo prazo a internacionalização da cachaça, embora a gente tenha um Brasilzão enorme para conquistar aqui, tem muito mercado brasileiro, né? Eu gosto de andar de Harley, né? Da onde eu saio com a minha moto, eu paro, eu levo sempre a cachaça na moto. Pô, então eu mostro a cachaça. O Brasil tem um mercado muito grande para ser conquistado. Então a gente vem buscando o Brasil, pensa em internacionalizar assim, né? Aí mais para frente, quem sabe, a gente tem um espaço para visitação aqui em Biúna, onde você possa curtir as cachaças, fumar um charuto, fazer alguma harmonização com praça, tem muita comida típica aqui, né? Então ficaria tipo um roteiro turístico aqui para a cidade. Pô, que legal, perfeito, meu, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Assim, ó, estamos chegando na nossa reta final aqui da nossa live, assim, ó, todos os links, assim, que quem for assistir a live, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tanto o site da Alves e Biúna, tantos contatos lá da Menendez Amirino para adquirir o ingresso do lançamento do Del Patron Duo. Assim, ó, minhas considerações finais, assim, ó, muito obrigado pela presença de vocês. Assim, ó, Janaína, seu espaço é seu. Que você poderia falar assim para o apreciador, o cara que gosta muito de Dona Flor? Passe suas considerações finais, por gentileza. Sim, eu acho que a gente precisa somar forças e espalhar, né, para as pessoas o quanto o charuto nacional é potente, a gente dá valor àquilo que é nosso, né, ao produto brasileiro, o quanto a gente emprega pessoas. Eu falo sempre isso assim nas minhas apresentações. São Gonçalo é uma região pequena, na nossa fábrica, praticamente toda de mulheres, né, que criaram filhos e tiveram toda a sua vida construída a partir daquilo ali. Então, não é possível que a gente vá olhar com menosprezo, né, para isso. Então, eu acho que entender que isso tem valor, né? Às vezes eu ouço as pessoas falando assim, nossa, como é que lança um charuto nacional com um preço desse? Falo, gente, tem que mais um motivo para ir visitar a fábrica, né? Exatamente, Existe um investimento muito grande, é muita gente trabalhando ali, a gente está num país onde se cobra muitos impostos, né? Concorrendo com produtos que chegam no Brasil de maneira, assim, muito difícil de concorrer, pensando no que esses outros países têm em termos de leis trabalhistas, de impostos. Então, a gente precisa
enaltecer aquilo que é nosso. Então, acho que essa é a minha grande mensagem, a gente tem um tabaco que é nosso, a gente tem uma fábrica nacional com profissionais brasileiros de altíssima qualidade, a gente tem realmente que tirar o chapéu para isso que a gente faz, né? O Brasil é muito rico, você vê cachaça, né? Café, a gente tem cacau, né? Chocolate de altíssima tudo qualidade. Aqui tem tudo de põe no lugar, tem assim, meu Deus, né? A Bahia tem feito ali na região da Chapada Diamantina coisas incríveis. Então, é isso, vamos consumir aquilo que é de dentro de casa. Fortalecer as coisas do Brasil, né? Exatamente. E você, Rodi, passa suas considerações finais aí. Eu faço das palavras da Janaína minhas palavras. Vamos fortalecer as coisas do Brasil. O Brasil é muito rico. O charuto brasileiro, ele é riquíssimo. Tem muita gente que não conhece o charuto brasileiro. Engraçado, né? Por isso que eu falo, o Brasil é um mercado muito grande. Então, assim, a cachaça também, ela passa pelo mesmo desafio, né? Da gente valorizar as coisas do Brasil. Hoje a gente tem uma cultura muito forte que vem do exterior, que vem do uísque, por exemplo, e outras bebidas que não fazem parte da nossa cultura, mas elas foram aqui, né, impostas para a gente. Então, a cachaça, ela vem por esse desafio, trazendo a história do Brasil, né, junto com o charuto brasileiro também. É isso, fortalecer as coisas do Brasil, que nem eu acho muito legal a Trip do Tabaco do Jamelão, eu acho que é um evento que fortalece, né, todo esse trabalho de mostrar as riquezas do Brasil como um todo. Então é isso, eu acho que fortalecer a cultura do Brasil, trazer a coquetelaria brasileira também, né? A caipirinha brasileira, que é tão desejada lá fora. O estrangeiro vem para cá para buscar a caipirinha, né? E o rabo de galo também é outro, e outros drinks também. Então é isso, fortalecer as coisas do Brasil e vamos que vamos. Rodi, assim, eu vou te falar assim, quando você vai estudar a fundo tabaco, como também a cachaça, em relação ao nível Brasil, ele se confunde também um pouco com a história do Brasil. Brasil Império, a evolução, a importância na economia, assim, tem tudo a ver, tem muita coisa entrelaçada. Cachaça, tabaco e a história do Brasil de fato, né? Sim, está muito entrelaçado, né? É muito. Que nem a gente fala também do nosso vinho nacional. O vinho nacional é incrível, champanhe nacional, então... Exatamente. É isso, trazer as coisas do Brasil. A gente tem tanta coisa legal aqui, tanta coisa bacana, que a gente pode prestigiar. Meus amigos, eu não tenho palavras para descrever a importância de vocês aqui na live. Assim, eu costumo falar sempre assim nas nossas lives que, vamos supor, as coisas mais baratas desse mundo a gente compra com dinheiro. E as mais caras a gente se compra com tempo, assim, disponibilidade de tempo, assim, despender tempo para as pessoas, né? Eu queria falar, muito obrigado para vocês dois por dispor aqui de 1h30 do tempo de vocês para conversar com a gente, conversar com os apreciadores, conversar com o pessoal que está assistindo aqui e também vai assistir na semana. Muito obrigado, viu, para vocês dois. Obrigada a você por abrir esse espaço para a gente. Rudney, obrigada pela parceria, né? Que a gente faça aí um trabalho juntos. E, mais uma vez, reforço dia 7, espero vocês pessoalmente, comigo, com toda a equipe da Menendez e com o Rudney, para a gente fazer esse lançamento duo, né? Maravilhoso, do Alonso, seu patrão duo, e da Manga Larga. Eu vou estar no evento, servindo cachaça da turma, fumando charuto, bebendo cachaça, a gente vai curtir bastante lá no dia 7, vocês vão ver, vai ser muito bacana. Estaremos lá, eu vou registrar. Você também, cara, viu, Roberto? Eu vou falar de você. Você é um cara que traz o charuto brasileiro no teu canal. Você fala muito bem de charuto, fortalece nossa cultura. A gente precisa também dos produtores de conteúdo. Acho que eles são fundamentais para levar, né? Vocês têm mais voz que a gente, vocês estão mais longe. Então a gente precisa sim, se unir os produtores, seja de charuto, de cachaça, mas com os produtores de conteúdo também, para que a gente possa levar a nossa cultura para frente. Então, obrigado, viu, irmão? Obrigado. Assim, eu esclareço mais, Rodi. Assim, nosso projeto aqui da minha parte, é puramente hobby, porque eu gosto dessa parte, assim, não é meu ramo de atividade especificamente, mas é praticamente um hobby, assim, então, tipo, a gente tem que enaltecer o que é bom de fato no Brasil, né? E cachaça e charuto tem tudo a ver com o Brasil e tudo a ver com as pessoas em si,
e os apreciadores, tá? Meu, muito obrigado, tá? Com certeza. Meu, boa noite para vocês, bom sábado para todo mundo, para quem está assistindo também. Meu, muito obrigado, tá? Boa noite, Obrigado, gente. Obrigado. Prazer enorme. Beijo. Um abraço, fica com Deus. Um abraço, boa noite, obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.